O adolescente atual é moldado pelas rápidas mudanças sociais, pelas tecnologias, pelo isolamento, pelas guerras e tensões entre as nações. Portanto, luta contra o mundo, que o limita e o reprime. Ele anseia pela liberdade, tenta ultrapassar os limites, almeja a independência e expõe sua vida a riscos. Assim, é bastante comum na adolescência reconhecer comportamentos de risco, por se tratar de uma fase da vida em que os valores ainda estão sendo formados, e na qual existem muitas dúvidas e uma necessidade de se mostrar livre, o que pode se revelar por atos de rebeldia. Entre os comportamentos de risco podem-se observar práticas sexuais desprotegidas, esportes radicais e de grande risco, desafios perigosos entre colegas e diferentes tipos de comportamentos suicidas, como dirigir em alta velocidade ou embriagado, ou participar de atividades perigosas sem a devida preparação. De tempos em tempos, surgem modinhas ou trends, como os jovens costumam chamar, que viralizam nas redes sociais. Algumas são inofensivas e até divertidas, como as dancinhas, mas outras podem trazer consequências mais graves, como por exemplo a brincadeira de se postar vídeos fumando cotonetes como se fossem cigarros, ou o desafio para ver quem consegue inalar a maior quantidade de desodorante por mais tempo. Mas afinal, por que alguns adolescentes costumam ser tão inconsequentes? Como evitar que eles se coloquem em risco? Será que deveria haver um controle maior nas redes sociais para evitar esse tipo de desafio? Acompanhe agora o nosso papo e saiba tudo sobre o assunto. Eu recebo aqui na Rede Vida de Televisão a doutora Miriam Durante, psicoterapeuta, com um trabalho vastíssimo mesmo, né? Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. Obrigado por estar aqui. Esse dia tão complicado, né, pra gente, é trânsito, é jogo de Copa e a senhora aqui tão solícita, né, para conversar com a gente. Doutora, essa questão da adolescência sempre foi um problema na humanidade, né? A adolescência sempre é uma idade muito complicada, onde... É uma fase com muitas mudanças, mudanças físicas, hormonais, emocionais, e nem sempre a gente sabe como lidar. Os adultos... É interessante isso que você falou, porque mesmo que o adulto tenha sido um dia adolescente, quando ele vai lidar, quando ele não sabe lidar. Ele esquece, exatamente. Esquece que foi adolescente, esquece, né? E até às vezes pensar o que eu fiz com meus pais. Quando exatamente, ele esquece. Apesar que a nossa adolescência sempre eu acho que foi um pouquinho diferente. Eu acho que agora, como a gente tem acesso a tantas coisas, ela se tornou um pouco mais perigosa. Isso. Eu acho que a gente tem notícia, tudo está muito rápido. E tudo muito à mão. Exatamente. Tudo muito à mão, por causa da tecnologia, a gente tem aí não só conhecimento, mas a gente tem acessibilidade a qualquer coisa. Isso, que nós não tínhamos. Então era uma coisa mais segura, entre aspas, era mais segura. Hoje está tudo muito mais fácil. A questão de expor a risco, o jovem, o adolescente, antigamente, ele se expunha a risco como pegando um carro, dirigindo em alta velocidade, ou até bicicleta, ou então, às vezes fumando, né? Sim. A questão das drogas também, né? Porque a droga também está muito nisso. Ele se expõe a um risco muito grande, né? Quando ele... Houve uma campanha muito grande contra o cigarro e conseguiram. Hoje o jovem não fuma mais quase, diminuiu muito, mas ele foi para a maconha. Todas as pesquisas que a gente fez, a maconha disparou. E com isso ele acaba... Trocou, exatamente. Ele não fuma o cigarro, mas ele fuma maconha. Obrigado. A gente está falando aqui, nós estamos conversando com a doutora Miriam Durante sobre essa questão dos adolescentes, sobre essa questão de se expor a risco, né? A gente está falando essa coisa do adolescente. Por que, de repente, os adolescentes se sentem mal em não participar desse tipo de brincadeira? Eles parecem... Por que esse comportamento dele não está junto com todo mundo fazendo a mesma coisa? Não está junto? Como assim não está junto? Ele é muito levado a fazer o que todo mundo está fazendo. Exatamente, é estar junto. Ele começa a se sentir mal se ele não faz o que está todo mundo fazendo. Exato, ele não quer estar excluído dos amigos, entendeu? Então, mesmo que ele não ache aquilo interessante ou que ele não saiba tudo, mas ele quer pertencer àquele grupo.
Sei. É típico do adolescente típico do adolescente. Esse comportamento meio de bando, de andar. Exato, tanto que você vê isso nas meninas. Quantas meninas são virgem e as amigas acham um horror ser virgem? Sim, então ela fala, não, eu não sou virgem. Isso causa um impacto. Exato, porque elas não querem passar a imagem de uma coisa que as amigas não querem. Então elas falam que elas não são para estar naquele grupo, para ser aceita naquele grupo. E de repente muitos começam a fazer coisas... fazer exatamente para pertencer. Exato. Para pertencer. Bebem para estar naquele grupo, para ser aceito naquele... para estar... Exato. Coisa. A gente vai ver uma dica de um filme hoje interessante. Esse filme chama Buscando. Eu já assisti esse filme, muito interessante. Ele trata também dos riscos passados por adolescentes. E é interessante, é muito interessante esse filme. Eu vou dar uma dica também. Assiste uma vez, depois assiste uma outra vez depois de ter assistido, porque o final é muito... A gente não vai falar o final aqui, mas o final é surpreendente. Veja só. Vamos tirar uma foto. 1, 2, 3. Isso! Muito bom! Vou soltar você! Oi, filha, cadê você? Grupo de estudos. Melhor eu voltar. Só mais uma coisa. Tchau, eu quero pai. saber da prova que você fez hoje. Deixa um recado ou manda mensagem. Oi, querida. Tô vendo que saiu cedo pra escola hoje. Me dá notícias, tá? Oi, Margot. É o papai de novo. Por que você deixou o laptop em casa? Eu não consigo falar com a Margot. Peraí, não tá achando a Margot? O grupo de estudos foi só até as 9. Ela disse que ia ficar a noite toda. Não, ela saiu daqui 1:09. As autoridades pedem que se alguém tiver informações, ligue para a linha direta ou para a emergência imediatamente. Me avisa assim que descobrir qualquer coisa. E ela comentou se estava acontecendo alguma coisa estranha. Nós não somos tão próximos. Mas vocês eram amigos. Mais ou menos. Ela tem amigos, não tem? Ela é bem na dela. Ela é quieta. Eu vi a Margot almoçando sozinha. Na quinta? Todo dia. Antes de sumir, ela fez um saque de $2.500. A Margot falsificou uma identidade há uns dias. Isso não faz o menor sentido. Tá na hora de começar a pensar que a Margot pode ter fugido. Conheço a minha filha. Eu sei que ela não fugiu. É aqui, o melhor lugar do mundo pra não fazer nada. É o chaveiro dela. Você disse que ela tinha fugido! O veículo foi descoberto ontem à noite. $2.500 em espécie foram encontrados e... Alguma coisa não se encaixa. Alguém já chegou a pensar que pode ter sido um desconhecido? Você não tá pensando direito. Não mente pra mim! Eu só tô tentando ajudar você a achar a minha filha! Não precisamos de você. Onde você tava? Na noite que minha filha sumiu! Gente, esse filme é demais. Dá vontade, a gente não pode falar, porque dá vontade de falar o que é o final. Você assistiu? Mas é muito interessante. É realmente digno de Hitchcock. Doutora, por que os jovens às vezes ignoram os riscos, né, e assume, de repente, alguns desafios que, de repente, sabe que não vai dar certo? Porque ele não tem a noção que não vai dar certo. Ele é estimulado pelos riscos, entendeu? Ele quer pertencer a isso tudo. É a recompensa mais fácil. Ele não está. Tanto que a gente fala que o jovem, a adolescência vai até os 24 anos, né? Sim. A gente achava que era até os 18. Então a gente agora estendeu mais. Estendeu até os 24 anos. Então, ele é estimulado a isso. Ele quer aquela recompensa fácil, sabe? Aquela compensação bem rápida. E ele tem. E a gente tem que estar atento a tudo isso para tentar poupar. Porque eles vão fazer como nós fizemos. Isso, o adolescente vai passar por isso. Vai passar. Ele vai se expor a esse tipo de risco. Vai. Então, o papel da família qual seria nesse momento? Então, é o de estar... Não é sufocar, Sei. mas é procurar saber o que seu filho está fazendo. Aquilo que a gente tinha falado, ele fica nas redes sociais. Hoje em dia não tem como não ficar.
né? Ele tem o seu celular, ele tem o seu computador, mas procura saber o que ele está olhando nas redes sociais, entendeu? Porque muitos pais nem sabem o que os filhos estão fazendo e aí eles podem se envolver numa coisa muito perigosa. Então eu acho que cabe aos pais procurarem saber o que eles estão fazendo, procurar saber que horas esse adolescente vai dormir ou se eles não passam a noite nas redes sociais também, que outro dia tem aula. Tudo isso, eu acho que os pais têm que estar ali por perto, monitorando sem sufocar. E tudo que os pais podiam passar, a educação, tudo eles já passaram. Então, eles têm que estar ali monitorando. Essa presença dos pais, ela é fundamental. Sim, a família é fundamental, eu acho. Fundamental. A questão porque você disse muito bem, não tem como você dizer assim, não vai ter celular, não tem como fazer Não, e quanto mais você fala não, é pior. O não parece que é assim, faça isso. Não adianta. É importante esse monitoramento. Monitoramento, exatamente. Agora, e esse monitoramento também não pode sufocar. Não, porque senão a pessoa cai fora. Ela acha sempre que a casa do amigo é melhor, que o amigo tem mais. Então, você precisa trazer... olha que coisa. Trazer para uma coisa boa, mas está sempre ali procurando saber, procurando conhecer os amigos, os lugares que ele frequenta, entendeu? Para conhecer o mundo dele. A gente tem uma pergunta agora, para a doutora, veja só. Tenho medo dos meus filhos se envolverem nessas brincadeiras perigosas da internet. Como devo agir para protegê-los? Que a gente estava falando aqui. É justamente isso, porque ele vai se envolver. Ele vai se envolver, mas cabe a gente demonstrando que ele não tem a necessidade de ir porque o amigo foi. Eu sei que é muito difícil para o teu filho falar assim, ó, todos foram e eu não vou, eu sou o bobo que não vou, mas tem que mostrar para ele que às vezes isso daí não é importante e que aquilo é difícil, vai dar mais prejuízo. Então, ele tendo a família por perto, mostrando que tem o apoio do pai, da mãe, dos irmãos, ele consegue. Aos poucos você vai trazendo esse teu filho de novo para a família. Porque esse mundo da internet, ele é muito cômodo, desculpe o que eu vou falar, ele é muito cômodo para os pais. Sim. Para os pais. Sim. Porque desde o pequenininho... Desde o nenê, você leva para almoçar, ele está te atormentando ou está atrapalhando, você dá o celular e almoça com calma. Então exatamente. Você deixa o celular. Então, se essa comunidade dos pais, ela traz um alívio para os pais, eu imagino que os pais não vão querer ficar lá olhando o que você está olhando. Mas é necessário. É necessário que o pai saiba qual é o jogo que o filho está jogando, porque alguns jogos te estimulam a parte cognitiva do adolescente. Alguns não te estimulam a agressividade. Aí desenvolve o quê? Outras coisas. Você vai para álcool, você vai desenvolver outras coisas, que não é bom. Dos amigos também. Já que o adolescente ele vive em bando, não é importante que os pais conheçam os amigos também? Isso que eu estava falando, conhecer os amigos, trazer os amigos para casa. Sei. É legal, faz um churrasco, faz alguma coisa e procura conhecer os amigos. Porque também não adianta falar, traz seus amigos, coloca todo mundo na sala e pergunta o que você faz, porque eles vão se sentir pressionados. E constrangidos também. Exato, faz alguma coisa, faz uma reunião, faz um churrasco, procura trazer os amigos. Eu acho importante também uma coisa interessante, é que os pais tenham o telefone de todos os amigos. Sim. Tenham o telefone tenham o telefone e saibam também falar, saber quem que é o pai, quem que é a mãe, é importante Mas isso. também não pode ficar ligando. O teu filho saiu e você ligando de meia em meia hora. Porque aí também não funciona. Tem que ter ali um meio termo. É um bom senso, Bom senso, exatamente. Mas não largar a família. Depois a senhora vai tomar café comigo. A senhora toma café? Com certeza. Vai tomar café. Vamos tomar café, que eu vou te servir o café. E eu queria dizer... Peraí. Enquanto isso... vou falar o seguinte, você conhece o trabalho do Instituto de Me Cuida? Olha que interessante, saiba um pouco mais, veja só. Fundado em 2014, o Instituto de Me Cuida foi criado após um rapaz de 16 anos perder a vida praticando o jogo do desmaio. Visando preservar a vida de outros jovens, o Instituto desenvolve pesquisas e estudos, além de dar apoio às famílias que vivem problemas semelhantes. A principal causa do Instituto de Me Cuida são os jogos de não oxigenação, que
pasmem, é um famoso desafio da internet. A prática é tida por muitos jovens como inofensiva, tornando um fator de curiosidade entre eles, principalmente nas escolas. Estudos comprovam que crianças e adolescentes não têm consciência do perigo da prática, desde as sequelas e, em alguns casos, a morte. Um dos principais sinais dos praticantes são desorientação após passar tempo isolado ou sozinho, marcas constantes no corpo, vestir camisas de gola alta mesmo no calor e irritabilidade excessiva sem um motivo aparente. Caso você conheça alguém com esses índices, procure saber o que está acontecendo na vida desta pessoa. Construa um espaço de confiança e, o principal, peça ajuda a um profissional de saúde. Para mais informações sobre o Instituto e suas ações, acesse institutodemicuida.org.br. Agora, é incrível mesmo, porque existe esse tipo de comportamento que faz com que a pessoa chegue à beira da morte. Por exemplo, tem essa questão da oxigenação, da pessoa às vezes fazer não respirar, coisa do saco de plástico, coisa tem jogo da baleia, tem o jogo do aerosol, né? Tem o do cotonete, agora fumar cotonete, Então, são coisas assim que a pessoa visivelmente ela sabe que ela chega no limite. Essa coisa do limite no adolescente é muito estranha. Mas ele não tem noção que aquilo vai acabar. Ele acha que ele tem condições de chegar no limite e voltar. Esse é o grande... Ele não enxerga que aquilo pode acabar. Ele acha que ele é bom o suficiente para parar ali. Para parar. Essa autoconfiança é própria do adolescente? Essa autoconfiança não é nenhuma autoconfiança. Ele não pensa muito, ele vai. Ele se joga nas coisas. Isso é próprio do adolescente. A gente, quando pegava o carro do nosso pai ou pegava o carro... A gente pensava nas consequências? Não pensa. Depois você para pensar, se arrepende, pede desculpas, tudo. Mas na hora H, ele não pensa. Então, cabe a gente, é aquilo que a gente já falou, cabe a gente dar todo o apoio e demonstrar. E não é só isso. Uma coisa que cresceu demais com a pandemia foi a automutilação. Automutilação? É. Então, quando você perceber o adolescente se cortando, quando você perceber que seu adolescente está com blusa de frio, apesar de não estar frio, eles estão sempre de capuz e com aquela blusa de manga comprida, você percebe principalmente braço e as pernas. Eles se cortam, se machucam e aí eles estão sempre com alguma coisa para tapar. E eles estão se machucando, eles estão se punindo e eles estão pedindo socorro. Porque todo adolescente que grita, xinga, briga em casa, no fundo, ele está pedindo socorro. Então, ele precisa de uma ajuda. Então esse comportamento, porque nem todo adolescente tem o mesmo padrão, mas um adolescente, de repente, que está de forma muito exagerada, na raiva, revoltado, alguma coisa ele está querendo. Ele está pedindo um socorro. Muitas vezes, nem ele consegue identificar o que ele está precisando. Mas ele sabe que ele está fora do eixo, que ele precisa de alguma coisa. Então, cabe a gente, olha, eu não estou conseguindo ajudar. Nem eu, nem o pai, nem a mãe. Então, eu vou procurar uma ajuda porque não é vergonha nenhuma você procurar uma ajuda. E olha, meu filho não está. Veja se o sono mudou o padrão, a comida, ele passa a comer demais ou comer de menos, entendeu? Ele comeu, ele vai ao banheiro, ele pode estar com anorexia, bulimia, tem vários transtornos que são, assim, muito comuns nos adolescentes. Então, ficar... Sempre atento. E quem vai ter essa rede que nós temos, que é a família, né, Li? Sim. Agora, a gente tá falando sobre jogos perigosos, né? Você já ouviu falar em aquele jogo perigosíssimo chamado Desafio da Baleia Azul, né? Circulou um tempo atrás na internet. A internet é uma oficina, a internet é a verdadeira oficina do diabo. Quando a gente fala que a cabeça vazia é a oficina do diabo, não, a internet que é a oficina do diabo. Antigamente era a cabeça vazia, né? Veja só esse jogo. Há alguns anos, uma brincadeira de muito mau gosto preocupou autoridades e pais. O jogo da baleia azul. Esse tipo de diversão estava longe de ser engraçado.
pois todos os desafios eram maldosos e não faziam bem à saúde física e mental daqueles que jogavam. Para piorar, o último desafio era tirar a própria vida, e infelizmente muitos jovens cumpriam a tarefa. De acordo com pesquisas, a baleia azul teria começado em redes sociais russas e acabou se espalhando pelo mundo. Nos dias de hoje, o jogo não tem mais repercussão, mas sempre será um exemplo para ficarmos extremamente atentos ao que os jovens veem na internet. A gente está mostrando para vocês todas essas coisas para que, de repente, você em casa possa se localizar, se organizar. Você que é mãe, pai, vô, avó. Agora, esse negócio da baleia azul é assim, era desafio, a pessoa ia tendo desafios e ela ia cumprindo e ia crescendo. E aí chegava num ponto que era tirar a própria vida. Olha. E tinha gente que fazia, ou seja, ela ia cumprindo, devia começar com uma coisa leve e você ia fazendo, né? É uma lavagem cerebral. Sim. Agora, a Rússia, parabéns. A Rússia é uma beleza para o mundo, gente. Cada coisa que a Rússia faz para o mundo, que é muito bom mesmo. Nossa, ironia. Tudo. Mas o adolescente não pensa muito, ele simplesmente vai. E ele é interessante, essa coisa da inconsequência, a senhora falou assim, ele não pensa nas consequências, porque ele não consegue criar esse nexo, né, com o que ele está fazendo agora, com aquilo que de repente possa acontecer. Ele não depois. Tem muita responsabilidade, então ele vai, ele simplesmente é conduzido àquilo, e ele vai sem pensar muito. Mais uma vez, aquela coisa da exclusão, ele tem medo de ser excluído. Exatamente, todo mundo está indo, eu vou. Tá, tomar cuidado, porque às vezes você tem mais de um filho. E o filho não é pelo que te falam, é pelas atitudes. O filho pequeno, ele se espelha no mais velho. Então, tudo que o mais velho fizer, ele vai atrás. Então... Interessante isso, porque ele é capaz de se espelhar no mais velho, mas não tem a mesma idade, mas não se espelhar no pai ou na mãe, né? Não, o mais velho é sempre o ídolo dele. Então, ele vai olhar o que o mais velho está fazendo. A dinâmica do adolescente, a criança sempre tem no pai o herói. Sim. O pai é o grande herói, e a gente fala, meu Deus, meu pai, minha mãe, tal. De repente chega um momento que ele deixa de... Ele não acha mais o pai herói, ele acha o pai babaca às vezes. E passa de repente a achar um outro, um amigo que seja o herói. É que na fase da adolescência eles estão saindo um pouco da família, né? Ah, sei. Então, é assim, eles têm vergonha, por exemplo, a mãe leva para a escola, aí a filha tem vergonha de chegar no carro com a mãe. Então, geralmente ela pede, me deixa uma quadra longe, ou então se dá um beijo na mãe, olha, não me dá um beijo na frente da escola. Então, é uma fase que eles não querem demonstrar muito sentimento. E pai e mãe presente, eu não quero estar do lado da minha mãe. Então, é uma fase que eles não têm certeza de muitas coisas, eles estão sendo testados, até eles mesmos. Então, é uma fase de muita confusão. Para eles também. A gente fica sem saber como lidar, eles também. Eles também. É uma confusão mental. Na verdade, eles também não têm essa noção de... Exato. Então, é tudo novo para eles. Começa namoro, começa estímulo. Então, é uma fase que a gente precisa, eu acho, que dar mais apoio ao invés de brigar. Ou seja, não adianta você bater de frente, então. Não, é uma fase que te dá mais trabalho, te cansa muito, que você fala, pelo amor de Deus, mas é na hora que você tem que dar mais apoio, tentar compreender. Dá pra gente ter uma adolescência mais normal, uma adolescência, se puder dizer, se a gente ter uma infância bem mais cuidada? Eu acho que sim. Eu acho e tenho, isso eu acompanho com pacientes, eu acompanho. Os pais que acompanham os filhos desde pequeno e sabem aonde vão, conhecem os amigos, sabem o que fazem, é bem mais tranquilo. Agora é incrível que o adolescente, ele é assim, isso eu percebo muito, né, lidando com o pessoal na paróquia e tal. O adolescente, ele sempre vai fazer o contrário que os pais fazem. Sim. Se os pais são muito de ir à missa, pode ter certeza que na hora que o adolescente chegar na idade, ele vai dizer que é ateu, aí ele é ateu. Se os pais não vão à missa, eles viram fanáticos pela igreja. É desse jeito. Porque nessa hora é a hora da revolta. Então, eles não querem ser igual aos pais, mas é só uma fase. Então, se você pegar muito no pé, não vai adiantar. Eles vão ficar mais revoltados. Então, deixa. Eles estão se encontrando. Eles estão tentando descobrir o que eles querem. Então, quanto menos você ligar para aquilo, menos atenção você der, melhor. Deixa eles descobrirem o que eles gostam. Não adianta você forçar.
E forçar, você vai distanciar também. Exato. Você vai se distanciar dele, né? Exato. Como pai, como mãe, você vai se distanciando também, né? Porque eles iam desde pequeno com os pais na igreja. Então chega uma hora que eles podem andar sozinhos. Então agora eu não quero mais. Deixa eles procurarem outras coisas e depois eles voltam por eles mesmos. E é verdade. É verdade. Eu acho interessante. E é também saudável também você experimentar. Exato. Experimentar, de repente, outros pensamentos, outras filosofias e tal. Não ser obrigado a fazer aquela coisa. Justamente. Mas os pais, essa retaguarda dos pais é importante isso, porque os pais vão alimentando com os seus valores também, né? Com os seus valores. Então, eu tô falando, deixa aí, mas fica de olho, entendeu? Sim. Não é simplesmente largar. Deixa, mas acompanha por trás, acompanha para ver o que está acontecendo, mas dá liberdade para que eles procurem coisas novas, pesquisem coisas novas. Eu acho que é esse o caminho. A internet, a internet, é claro, a senhora começou falando isso, ela abriu esse campo para o jovem, para o adolescente, e ali ele pode ver, pode ir aonde ele quiser, pode fazer o que ele quiser. Mais uma vez a gente lembra, os pais precisam também conversar sobre isso, né? Precisam. Olha, eu atendi um menino, posso falar? Sim, pode. Ele tinha 7 anos. Ele fez um desenho na escola que ele ia matar a escola inteira, os professores, ele chegou com espingarda, com tudo. E a diretora chamou a mãe e falou que suspendeu o menino, perguntou para o menino por quê, ele falou, não, eu vou matar meu pai e minha mãe também. Aí o menino veio para mim. Aí eu falei para ele, você vai comprar onde essas armas? Na internet, eu tenho meu dinheiro, eu tenho um cofrinho. Ele achou que com aquela moeda que ele tinha, mas ele pesquisou na internet aonde ele ia comprar as armas. Ele é uma criança de 7 anos. Exatamente. Porque nos joguinhos ele matava, ele usava aquela arma, ele sabia todas as armas. Ele sabe manusear a arma. Ele não tinha a menor noção das armas, ele sabia o nome da arma, ele sabia tudo. Que maluquice. Então, foi o que eu falei pro pai. Quem deu o jogo pro menino? Porque o menino não tem dinheiro para comprar o jogo. Quem deu? Ah, fui eu. Eu falei, alguma vez você viu o jogo que você deu? Não. Eu falei, então é assim, hoje em dia, porque todo mundo tem esse jogo, mas cabe a você, pai, não, esse jogo eu não vou te dar, mas explica, não é simplesmente um não. Simplesmente não, né? Eu não vou te dar porque esse jogo é isso. Então, olha, eu vou comprar esse outro. Porque você não pode simplesmente falar não. Você tem que chamar o teu filho, mostrar, isso é importante para você, isso faz mal, isso não é. Tanto que chegou a um ponto, depois o menino ficou bom, mas chegou a um ponto que teve que tirar o celular dele. Sim. Tirar o celular, tirar várias coisas, porque o menino não dormia. Os pais iam dormir e ele ficava no celular. Então, se os pais não perceberem que chega à noite, tem que tirar, que tem que ter um tempo, 2 horas, 3 horas no máximo, não pode ficar muito tempo de celular. Isso faz mal. Chega uma hora que estimula a parte cognitiva e chega uma hora que te atrapalha. Então, tem que dosar. É importante? É importante. Ele tem que acompanhar todo mundo está usando. Tem, mas ele não pode ficar preso a isso, que senão não dá. O Brasil ficou chocado agora com o caso que aconteceu na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, com uma criança, um adolescente, né? Um adolescente que, de repente, morreu mais uma pessoa ontem, né? Acho que mais uma pessoa, né? Chegou matando todas as pessoas. Ele agiu, ele atirou a esmo, né? Ele atirou a esmo, ou seja, mais ou menos, como a senhora falou, como se ele estivesse num desses joguinhos. Que nos jogos ele vai atirando assim, vai atirando dessa forma. E 2 dias antes tinha acontecido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então é assim, um estimula o outro. Um estimula o outro. E isso é importante, né? Porque até quando viram notícias, né? Isso começa a estimular também as outras pessoas. Ele fez, eu posso fazer. E você percebe, não é nenhum exemplo legal a se seguir, né? Justamente. Mas na cabeça dele é. Agora, se você for pegar esse adolescente e conversar com ele, nem ele sabe te explicar direito por que ele fez isso. Ele acabou fazendo isso. Doutora Miriam Durante, muito obrigado. Doutora Miriam Durante é psicoterapeuta. Eu vou deixar os contatos aqui, para caso você queira falar com ela, entrar em contato. Atenção, primeira coisa aqui, o Instagram da doutora Miriam, @Miriam Durante, Miriam com Y, viu? @Miriam Durante no Instagram. Você pode entrar em contato pelo e-mail
contato@miriamdurante.com.br. Miriam, sempre Miriam com Y, viu? Ou então no site da doutora Miriam Durante, Miriam Durante, Miriam com Y, miriamdurante.com.br. Ou você liga agora para esse telefone, 0 operadora 11 41 52 38 10. 0 operadora 11 41 52 38 10. Muito obrigado, obrigada, senhora. Obrigado a todos vocês.